Eu vou conversar sobre um assunto que tem muito a ver com esta época, o Julho Amarelo também, que é o mês da luta contra as hepatites virais. Mas você sabe o que é uma hepatite viral e você sabe se existe outro tipo de hepatite? E são essas dúvidas que a gente tem que a gente vai tirar agora, porque a Joyce se encontra aqui no nosso estúdio e ela é médica gastroenterologista e hoje ela veio para conversar com a gente sobre esse assunto. Primeiro, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Falar nesse mês de julho não, falar o ano inteiro de assuntos que estão sempre mexendo com as pessoas. Mas quando a gente fala de hepatite viral, a gente imagina, pode ter 1, 2, 3 tipos, ou será que tem mais? E na verdade, existe essa diferenciação realmente de hepatite viral ou não? Bom dia novamente. Bom dia. Então, assim, existe sim, né? Porque a hepatite nada mais é do que a inflamação no fígado, né? E essa inflamação, ela pode acontecer por vários motivos, né? Não só do ponto de vista viral, mas também tem outras causas, né? Então, existem os vírus, que são os vírus da hepatite tipo A, B, C, D e E, mas também existem outras causas, como hepatite por medicação, hepatite por excesso de algumas substâncias, como excesso de ferro, excesso de cobre. Existem também as doenças autoimunes, que também podem causar inflamação no fígado. Então, tem diversas causas, chás também, alguns fitoterápicos, ervas, também podem causar inflamação no fígado, que a gente chama de hepatite. Então, hepatite viral são 5. São 5. E são várias situações. As pessoas falam muito da hepatite quando o assunto são os alimentos. Que tipo de hepatite é essa? Isso. Existem duas hepatites, que é a hepatite A e a hepatite E, que ela pode ser transmitida por alimentos contaminados, né, que a gente chama de transmissão fecal-oral. Então, aqueles alimentos contaminados que a gente leva até a boca, ele pode transmitir esses vírus e, a partir desses vírus, gerar uma inflamação no fígado. Pessoas que passam pela hepatite, elas têm problema, por exemplo, até de fazer, passar sangue para outras pessoas? Essas pessoas, por exemplo, vão ter uma certa dificuldade? Alguns tipos de hepatites, eles podem se tornar crônicos, ou seja, passar muito tempo no organismo e às vezes não evoluir para a cura. Então, aqueles vírus que estão ali dentro da corrente sanguínea, se você for fazer uma transfusão de sangue para outro paciente, pode haver contaminação, né? Mas hoje em dia, devido às várias testagens que é feito, então é seguro, né? Antigamente não tinha-se tanta testagem. Por isso que a gente sempre alerta a população, principalmente as pessoas que têm mais de 40 anos, que fizeram algum tipo de transfusão anteriormente, que estejam testando, porque alguns desses pacientes puderam ter sido contaminados naquela época. Vamos falar dessas hepatites virais, que numa época como essa se chama mais atenção. O que as pessoas devem entender a respeito dessa doença, quando o assunto é hepatites virais? Isso. No caso das hepatites virais, é importante que a população tenha conhecimento justamente para prevenção, né? Porque existem alguns tipos de prevenção. No caso da hepatite A e da hepatite B, existe vacina, né? Uhum. Então, a gente tem como se vacinar para evitar que esteja se contaminando, né? Outras hepatites, como a hepatite C, já não tem vacina, então a gente tem que se prevenir de outras formas, principalmente contato com alguns tipos de utensílios que podem estar contaminados, tipo depiladores, barbeadores, utensílios de unha, como alicate de unha. Então, se estiver contaminado com algum sangue que tenha o vírus, pode estar transmitindo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso também. Então, na verdade, existem essas transmissões, né, de uma certa forma que chama bastante atenção. E quando a gente fala para o lado sexual, quando a gente fala de ligações entre parceiros ou vários parceiros, como a gente pode chamar a atenção das pessoas relacionadas a esse assunto? Nesse caso, a hepatite B é a hepatite mais comum da gente estar transmitindo através do contato sexual, né? Que é a hepatite que a gente consegue prevenir através da vacina, né? Então, ela é mais comumente transmitida através da via sexual, né? Então, é importante saber que sempre tem que se prevenir, independente de qualquer coisa, mesmo que você esteja vacinado com outros métodos de prevenção com contato sexual, mas que existe uma forma de prevenção, que é a vacina no caso do vírus B.
E quais são estes sintomas das hepatites virais? Como é que a pessoa consegue perceber que ela pode estar com ela? Na imensa maioria das vezes, é o que preocupa a gente, as hepatites virais, elas não dão sintomas. Na imensa maioria dos pacientes, né? Então, a hepatite A, ela vai dar mais sintomas, às vezes, quando você pega quando adulto, mas quando pega quando criança, geralmente não dá sintoma, vai dar sintoma em menos de 10%, né? Já a hepatite B e a C, que são hepatites que podem cronificar, ou seja, passar muito tempo no organismo, ela também geralmente não gera sintomas, mas quando gera sintomas, pode causar sintomas como dor na região do abdômen, o olho amarelo, a urina escurecida, as fezes sem cor, mas às vezes também sintomas inespecíficos, como febre, um mal-estar, uma náusea, um desconforto abdominal. Então, às vezes é meio difícil você perceber que tem hepatite através dos sintomas, a não ser quando o olho fica amarelinho, aí você já fica meio alerta. Existem exames que podem identificar? Existem. Tá? Para todas as hepatites, a gente consegue fazer exames para identificar se tem a presença do vírus, para identificar também se já teve contato anterior e se também tem já imunidade para o vírus, né? Para saber se precisa ou não precisa estar vacinando. Doutora, relacionada à hepatite, existe alguma influência da hepatite, por exemplo, para quem já teve e pretende engravidar, ou que vai ter o seu novo parceiro, ou vai ter um parceiro e tem essa preocupação com o futuro? Sim, é importante porque assim, principalmente as hepatites que cronificam, né, hepatite B, hepatite C, então é importante saber tanto que geralmente, na verdade, durante o período gestacional, é feito testes para se não vacinar, né, porque se tiver também a presença do vírus, tem que fazer uma prevenção para também não contaminar o filho, o bebê, na hora do parto. Então é feito tratamento, né, e prevenção também do bebê, que é feito com medicação. Vamos falar de várias doenças. A gente sabe que as pessoas hoje ficam preocupadas ligadas ao Covid. O que falar da hepatite relacionado ao Covid? É uma comorbidade? Assim como os vírus que a gente está falando aqui, que são os vírus da hepatite A, B, C, D e E, né, existem outros vírus que também fazem hepatite. Então, o vírus da dengue, o vírus da chikungunya, o vírus da Covid também são vírus que podem fazer hepatite. Né? Então, por exemplo, se a pessoa já tem uma hepatite crônica no fígado e pega uma Covid, né, então isso aumenta o risco de você piorar uma doença que já existe, né, porque o vírus por si só já pode fazer isso. Então, você pode agravar ainda mais um estado de doença que você poderia estar ali, né, compensado e causar pioras da função e levar à disfunção do fígado. Então, fica aí a dica realmente para as pessoas terem um máximo de cuidado, né, relacionado principalmente a essas doenças que são como hepatite virais, né, que de uma certa forma chama muita atenção da população. E nesse mês de julho, eu acredito que vocês estão alertando ainda mais a população a respeito desse assunto. Eu acho que as nossas crianças hoje, elas já estão mais preparadas, porque na verdade, como você mesmo falou, né, a vacina ela está mais persistente relacionado a esse assunto, né? Isso, porque anteriormente, assim, não saía da maternidade vacinado, né? Hoje em dia já sai vacinado, hepatite A, hepatite avanço, B, né? Isso já é um avanço, porque aí não tem aquele perigo de não tomar a vacina, né? Muitos adultos, que na maioria das vezes a gente pede os exames, principalmente os médicos especialistas, lembram de estar pedindo os exames, a gente percebe que a maioria dos pacientes não são imunizados ainda. O que falar para aquelas pessoas que nunca fizeram exames, que provavelmente nem imaginam que passaram pela hepatite, né? Como a própria doutora falou, é algo que às vezes as pessoas não percebem. Às vezes estão passando por algum problema de saúde e não têm ideia que foi hepatite, né? Como é que essas pessoas lá na fase adulta, elas podem ainda identificar esse problema? É interessante passar essa informação para o profissional, de querer fazer exames para identificar se teve ou não? É interessante, sim. É sempre bom você procurar o seu médico, seja especialista ou às vezes também o médico que lhe acompanha, que solicite os exames, né? Que peça os exames das hepatites virais, porque muitas vezes a gente faz diagnóstico assim, com exames de rotina, o paciente não sentindo nada, e a gente percebe que às vezes já tem o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C, de forma crônica, então a gente faz o tratamento para evitar que chegue realmente numa inflamação,
mais grave do fígado, que isso possa levar a cirrose no futuro e até mesmo aumentar o risco de câncer de fígado no futuro. Então é importante fazer como forma de prevenção, até porque se você não estiver imunizado, já faz a vacina para prevenir. Quando a gente fala dessas hepatites virais, a gente lembra que ela pode ser algo tratado, porém não ter cura? Antigamente, sim. A gente tinha muita dificuldade em tratar principalmente o vírus da hepatite C. Tinham medicações, mas as medicações elas não tinham uma resposta muito boa. Mas hoje em dia o tratamento da hepatite C evoluiu muito, então mais de 90% dos pacientes ficam curados. Então a gente consegue hoje em dia curar a imensa maioria dos pacientes com tratamento medicamentoso, com medicação por via oral. Muito bom. Doutora, faltou alguma dica que a gente pudesse passar para quem está em casa? Eu acho que a dica mais importante mesmo é a gente estar alertando a população que é importante estar buscando saber, se tem, se não tem a presença do vírus, por mais que você não tenha sintoma, é importante estar fazendo os exames e também, principalmente, estar se prevenindo, não só com a vacina, mas também com cuidado com os alimentos, na hora de se alimentar, e também cuidado que você tem com os utensílios de casa, não estar compartilhando os utensílios onde sejam aqueles utensílios que você pode estar contaminando com sangue, alicates de unha, então essas coisas são de uso individual. Então em casa é importante que cada um tenha o seu. Muito bom. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Quem quiser entrar em contato com você, tem o Instagram, né? Tem, @Joyce Maranhão. Muito bom, pode entrar em contato com ela para você tirar mais dúvidas ou até mesmo entrar em contato com ela para se consultar, claro, gente? Porque a gente tem trazido grandes profissionais aqui para o nosso programa e a dica é, sempre se cuide. Muito obrigada pela sua presença, tá bom? Continue aqui com a gente.